Olá, gente, boa noite. Boa noite, Diana. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Olá, Renan, boa noite. Espero que esteja tudo bem por aí. Tudo Eu estava pensando aqui, né, nessas últimas semanas, começado as provas, e enfim, os alunos entrando sempre em contato para tirar as dúvidas de última hora. E eu acho que uma dúvida bem recorrente, né, é aquela ideia do que eu vou priorizar nos últimos dias antes da prova de residência, né? Acho que é uma das perguntas que eu tenho mais recebido. E foi por isso que surgiu a ideia de fazer a live, né? Eu acho que os alunos que estão aí em casa nos assistindo, nesse momento devem estar já um pouco ansiosos, né? Enfim, um ano inteiro de estudo, quem não começou no início do ano, mas meses de preparação, começa a bater aquele nervosismo, as pessoas começarem a duvidar até da capacidade, né? Achando que não sabem nada. Eu queria começar ouvindo você, né? Na época que você foi fazer a tua prova, era bom se você pudesse compartilhar um pouquinho da tua história, porque eu acho que é bom os alunos sempre entenderem que todo mundo passa por esse processo, né? Acho que é um pouco natural. Difícil é quem está calmo nesse momento, aí a gente vai achar estranho. Mas eu É queria começar verdade. com isso para depois a gente entrar, né, nas 10 dicas do que os alunos devem priorizar nos últimos dias antes da prova de residência, né? É verdade. E passa um filme na cabeça, assim, né? Já vai fazer 3 anos quase. Mas eu acho que essa sensação é a mesma para todo mundo, independente se a pessoa está em dia com o assunto, se está atrasada com o assunto, se é o primeiro ano de prova, se já fez prova em anos anteriores. Acho que esse nervosismo acaba sendo inevitável mesmo e muitas vezes até um nervosismo bom, né? Se você souber dosar de forma adequada. Eu acho que o principal, na verdade, é até que ponto você deve se permanecer estudando, né? Ah, eu estudo até o dia da prova, estudo até a véspera, tiro um tempo para relaxar, não tiro. Eu acho que o principal que eu me questionava era isso, né? Até quando eu devo continuar revisando, até quando eu devo continuar estudando, até quando eu faço a prova anterior, quando é que eu dou uma parada. Então, eu acho que isso era o que me questionava mais. Eu acho que isso é muito individual, né? Você sentir o quão cansado você vem já dessa rotina de estudos, como é que você funciona. Lembrar que sempre a noite anterior costuma ser uma noite agitada, quem é mais ansioso não dorme bem, então se você já tiver um dia cansativo, a noite vai ser mais cansativa ainda. Ponderar tudo isso. Eu acho que essa foi a principal dúvida mesmo que me bateu nessa semana. Até quando continuar estudando? Como estudar nessa semana, né? Ah, vou ler minhas revisões, ou faço questão, ou vejo flashcard, como é que eu faço? Faço prova anterior ou não? Eu acho que os principais questionamentos eram esses. Bom, é uma pergunta realmente um pouco difícil de responder, né? Porque, como você falou, isso vai de cada aluno, do perfil, do nível de ansiedade. Mas, sem dúvidas, eu acho que o ponto de partida que o aluno tem que levar em consideração é um ponto-chave que você tocou, a questão do cansaço. Porque muitas vezes, quando chega na reta final, o aluno tem aquela situação de que agora é o tudo ou nada, né? Então, eu tenho que fazer todas as horas que eu puder em termos de estudo para eu conseguir chegar na hora da prova bem preparado. E ele esquece que soma, né, a ansiedade da véspera, justamente pessoas que não dormem bem. E quando chega na hora da prova, chegam extremamente cansados, às vezes com muito conhecimento, mas o próprio cansaço vai deixando a gente um pouco mais irritado. E aí você vai perdendo a paciência de ler a questão com muita atenção, de procurar as casquinhas de banana, e termina que acontece mesmo do aluno às vezes perder a questão por um detalhe besta, que se ele tivesse tranquilo na hora da prova, ele não teria deixado acontecer. Então, eu acho que a gente tem que passar por três pontos que são principais. A gente tem que montar uma estratégia em relação ao conteúdo, o que é que falta ser visto, o que é que eu posso ainda, né, ver nesses últimos dias, na retinha final lá da minha prova, o que é mais importante. O segundo ponto é, em termos de quantidade de horas, ou, enfim, uma média de horas que eu vou estudar, para também não ser uma coisa tão exaustiva e isso poder trazer algum tipo de prejuízo no momento da prova. E o terceiro ponto que eu acho assim que é fundamental é a sua crença nesse momento, é acreditar que vai dar certo, é acreditar que eu vou conseguir ser aprovado. Porque um dos fatores que mais compromete essa reta final dos alunos é deixar os pensamentos negativos começarem a tomar conta. E aí eu não estudei o suficiente, eu não vou ter condições de passar na prova, erra uma questão, já acha que é o fim do mundo e não consegue enxergar que você está num momento tenso,
que errar faz parte, você, nesse momento, ainda pode aprender bastante com o teu erro para quando chegar na hora da prova acertar. Mas sim, a gente também tem que ser bastante assertivo na hora dessas escolhas, né? Porque são É muitas verdade. possibilidades. Quem é aluno do OMR sabe que a quantidade de material é infinito, não dá, com certeza não vai dar tempo de ver tudo, mas a gente tem os queridinhos que hoje vão surgir como sugestão para você tentar utilizar aí na sua reta final, porque eu sei que pode te ajudar a fazer uma grande diferença. Eu trouxe 10 tópicos, Renan, como a gente não teve muito tempo de conversar antes da live, se você tiver alguma coisa para acrescentar, por favor, sinta-se à vontade. Vamos E lá, como vamos fazer o sempre, vamos bate-bola de naquele sempre. nosso bate-bola. Exato. Eu levanto o tema, comento você, comenta em seguida, ou vice-versa, tá certo? Vamos lá. Então, vamos lá, que a primeira coisa que eu acho assim que é fundamental nesse momento é revisar as provas anteriores que você já fez para saber os assuntos que precisam de mais atenção. Nesse tópico, eu gosto de conversar com os alunos no seguinte sentido: vai ter algum aluno que vai chegar ainda nesse momento e dizer, eita, mas eu não fiz provas anteriores ainda. Talvez ele já não consiga mais fazer muitas, mas é importante que pelo menos as 2 últimas provas da sua banca, pelo menos essas, né? Se a gente disser assim, no mundo ideal, seria legal que o aluno conseguisse fazer pelo menos as últimas 5 provas. Mas se já não faz parte da tua realidade, até pelas metas que você já criou para poder estudar até a data da prova, mas pelo menos as 2 últimas provas. Se você já fez, eu até peço que, assim, não seja tão incisivo em ter que refazer todas elas. Eu acho que uma leitura, se você tem essa prova, se você fez anotações nessa prova, já é suficiente, porque a ideia aqui seria, eu vou olhar o que é que caiu nas últimas provas e eu vou tentar entender quais são os assuntos que eu ainda preciso reforçar nesse momento. Então, ficaria como sugestão, se você fez as provas, faz uma leitura, pelo menos as últimas 5. Se você não conseguiu fazer ainda, tenta pelo menos responder 2 provas antes de ir para a prova, porque é muito importante você entender como é que a banca cobra os assuntos que você estudou. Se você não sabe, você pode ser pego de surpresa, até você conhecer aquele assunto, mas não noção da que a cobra, do detalhe que você não vai poder deixar de saber na hora da prova de jeito nenhum. Então, essa releitura ou fazer as provas te ajuda nesse direcionamento. Concorda, Renan? Concordo totalmente, Diana. Eu acho que a gente falou várias vezes, né, ao longo do ano, então, idealmente, os últimos 5 anos, mas como você falou, quem está atrasado, quem não conseguiu fazer nenhuma, pelo menos as últimas 2, é fundamental que sejam feitas, né? Uhum. E aí, como segundo ponto, eu trago também a ideia dos alunos tentarem focar naqueles assuntos que são importantes e que ele já sabe que ele vem errando pelos próprios simulados que ele vinha fazendo. Por quê? Porque muitas vezes eu não estava fazendo as provas anteriores, mas eu fazia o simulado do curso. Eu fiz prova de diversas bancas. Então, desses assuntos, quais os que eu já tenho noção que eu estou tendo dificuldade, que eu estou esquecendo uma classificação importante, que eu tenho noção geral do conteúdo, mas quando chega na questão, pergunta uma coisa específica e eu não sei. Entendam que, de certa forma, pelo pouco tempo, né? Quanto menos tempo a gente tem até a data da prova, a gente precisa ser muito eficiente. Aquilo que já caiu tem uma chance grande de cair, porque não tem como a gente adivinhar algo que nunca caiu, que vai ser justamente nesse ano que vai ser cobrado. Então, é o tipo da coisa que é muito conteúdo. Imagina que uma piscina olímpica, né? Eu escutei isso de uma aluna, na verdade a frase não é minha, mas eu achei assim, a comparação fantástica. Você tem uma piscina olímpica e na hora da prova a banca vai pegar um conta-gotas para poder tirar os conteúdos que vão cair na tua prova. Então, prever esses assuntos é impossível. A gente tem que começar e o ponto de partida sempre é os assuntos que já caíram. Então, esses assuntos que você já tem noção, que você está errando, que você esqueceu, ou que eu não estou conseguindo na hora de fazer as questões, lembrar dos detalhes importantes. E aí aquela ideia, o aluno tende para ir para a zona de conforto, querer priorizar os assuntos que ele gosta e não aqueles que ele está tendo dificuldade. Aquilo que Exatamente. você gosta, que você já sabe, na hora da prova você acerta, né, Renan? Esse aí já não tenho mais dúvidas que você está Exatamente. E 100%. muitas vezes você acaba revisando só aquilo que você gosta, né? Aquilo que você tem Exato. dificuldade, aquilo que de fato você está errando, muitas vezes está fora do seu cronograma de revisão, você revisa com uma frequência menor do que o que você já está acertando bem, justamente por gostar. Então tem que Perfeito.
ser muito atento nesse ponto também, né? Não ficar insistindo apenas naqueles assuntos e não só assuntos, mas as próprias áreas, né? Ah, eu acho clínica médica muito grande, eu não gosto de tal, então acho que não vale a pena revisar. São só 20 questões para muito assunto. E a gente sabe que não é bem assim, né? Um dos tópicos que a gente vai comentar mais para frente, mas a gente sabe que não é bem assim. Mais para frente. Exato. É até interessante, Renan, que a ideia de colocar esse ponto na live hoje foi de uma conversa que eu tive com uma aluna que eu acompanho. Hoje de manhã ela estava comentando comigo que ela já terminou de estudar os assuntos e ela está no processo de revisão, né, dos tópicos. E aí ela teve a seguinte ideia, né? A meta dela era começar revisando as 4 matérias menores, cirurgia, pediatria, GO e preventiva, e clínica médica, que é a matéria que ela está tendo mais dificuldade, ela disse assim, eu não vou abandonar, mas como eu acho que eu não vou conseguir ver tudo, eu vou deixar a clínica médica para o final. E aí ela comentando comigo, ela disse que ela tinha feito um simulado e que clínica médica foi a matéria que ela teve o menor desempenho. E aí eu fui conversar com ela, claro que a gente não tem verdades absolutas, mas a gente tenta levar a orientação para o aluno que, às vezes, um assunto que você sabe muito o conteúdo, que você já está tendo uma quantidade de acertos alta, que é o caso dela nas outras 4 matérias, é muito difícil a gente conseguir entender qual é o assunto que, se a gente estudar, vai ajudar a ganhar mais uma questão, porque o nosso conhecimento da matéria ele já é bastante amplo. Às vezes, uma matéria que a gente está tendo muita dificuldade, uma revisão geral já ajuda a ter uma noção maior e ajuda a conseguir 3, 4, 5 questões com uma facilidade maior. E aí foi onde eu disse a ela, porque a estratégia dela era deixar a clínica médica por último. E eu disse, olha, eu acho perigoso, porque vai que nos últimos dias acontece alguma coisa, você não consegue fazer essa revisão. E aí as matérias que você já tem muito domínio, você revisou, mas não vai fazer bastante diferença, porque você já conhece muito da matéria, e aquilo que você está tendo dificuldade está ficando de lado. E aí eu gosto de falar isso, Renan, porque assim, acho que com o tempo, né, a gente que acompanha alunos há muitos anos, que conversa com muita gente, a gente percebe que muitas vezes é o aluno que aquele sofrimento da matéria que eu tenho mais dificuldade, vai chegando perto da prova, é aquela sensação de que eu vou criar uma estratégia para deixar para depois, né? Porque eu vou empurrando aquilo que é difícil, aquilo que é mais complicado para o final. E eu estava justamente dizendo a ele, gostaria muito de dizer a vocês isso, é que você fazendo isso, a tua chance de ir para essa matéria no final é muito pequena, porque cada vez mais perto da prova você vai ficando mais ansiosa. Imprevistos vão surgindo, então garanta agora que você ainda tem sanidade mental, que você está conseguindo sentar, que você está conseguindo estudar aquilo que você sabe que precisa realmente de atenção. Às vezes a gente entende que fazer uma revisão geral de uma matéria como clínica médica numa reta final é difícil, são muitos pontos, mas sempre tem aqueles que a gente sabe que são muito cobrados e que a gente tem dificuldade por uma besteira, é só uma partezinha que eu preciso memorizar, que eu sempre fui deixando para depois, porque perto da prova eu olho isso. Exatamente. E agora a gente está empurrando mais ainda. Então, talvez não é ver o todo. E eu estou falando clínica médica como exemplo, porque é a maior matéria, mas você pode estar pensando isso com relação à cirurgia, e você pode estar pensando isso com relação à GO, porque é a matéria que você tem mais dificuldade. Clínica médica tem um detalhezinho que no final eu deixei até por último, porque eu acho que é tão importante que a gente não pode deixar de falar. Vou voltar, vou comentar sobre isso, mas não importa qual matéria você está adiando, não deixe o problema para depois, porque esse depois pode não conseguir chegar, e aí você vai se prejudicar bastante na sua prova, tá certo? Então, para fechar o tópico, por favor, foquem nos assuntos que são importantes, porque vocês já sabem que tem dificuldade neles, independente da matéria, certo? Passando para o tópico 3, que eu acho também a gente já falou isso 200 mil vezes, né, Renan? Eu não vou poder deixar de falar. E aí esse conselho é principalmente para as pessoas que não vinham fazendo simulado, que adiaram o fazer questões, porque primeiro eu preciso estudar, depois eu volto e faço questões. Mas fazer muita questão para conhecer a banca e como esses assuntos são cobrados. Eu já toquei nesse assunto, vou reforçar agora. Vocês precisam entender que saber fazer uma questão não significa só saber aquele assunto. Tem que ter um cuidado na leitura do enunciado para identificar o que a banca está querendo saber. Você precisa saber qual é o tipo de casca de banana que a banca sempre utiliza para te induzir ao erro. Você precisa perceber que tem alternativas que são muito parecidas. A diferença é muito sutil para você conseguir chegar na resposta correta. E se você não conhece a banca, digamos assim, o tamanho das questões, o tempo que você leva, médio, para poder fazer aquelas questões, como é que você vai se organizar no momento de prova? Sem conhecer isso tudo, para dar conta, você já nervoso, estressado, correndo contra o relógio, pode ter certeza que
a ansiedade ela vai multiplicar, porque você vai se sentir inseguro, você vai achar que não vai dar tempo. Então, tudo isso precisa ser treinado com antecedência. Você precisa chegar tranquilo na prova, sabendo exatamente o que precisa fazer para executar. E você só vai conseguir ter esse nível de organização se você testa de agora. Né? É muito importante conhecer o seu adversário e saber o que é que você pode ainda se trabalhar nesses últimos dias. Ah, estou percebendo que eu estou lendo as questões e não estou conseguindo compreender bem o enunciado. Então, o problema não é ficar estudando o assunto, é trabalhar melhor essa interpretação, é tentar perceber a casquinha de banana, é circular o que está sendo pedido para não esquecer que às vezes a gente marca uma alternativa que é correta, mas que não responde ao que foi pedido. Então, tenham muito cuidado com relação a isso. Então, nesse caso, o fazer questões nesse momento é importantíssimo. E aí, sempre, se você não vinha fazendo muitas, prioriza a banca que você vai fazer a sua prova. Renan, na reta final, conta aí pra gente como é que você fazia. Tinha meta de quantidade de questões, que eu sei que tem muita gente que faz isso. Como era a sua estratégia? Não, eu não tinha meta de quantidade de questões, Ana, mas eu procurei revisar através de flashcards. Então, eu tinha meta dos flashcards, né? Eu tinha tantos flashcards por assunto, então eu tinha que ver todos os flashcards daquele assunto que eu tinha me proposto a revisar. Então, a meta era por flashcard. E fiz todas as provas anteriores, né, da banca que eu queria. No meu caso, era a CSPE, então fiz os últimos 10 anos da CSPE. Claro que não na última semana, nos últimos dias, mas assim, ao longo das últimas semanas antes da prova, quando eu senti que eu estava mais inclinado a, de fato, escolher a CSPE, eu fiz realmente todas as provas anteriores. Então, basicamente, meus últimos dias, minhas semanas finais foram fazendo revisão através de flashcard, uma ou outra anotação que eu tinha feito no meu material de revisão e fazendo provas anteriores. E fazer questões, você acredita que fez a diferença na hora da prova? Você se Com sentir mais certeza, porque seguro? as bancas elas se repetem muito, né? Então, tanto dentro da própria banca, às vezes pega a mesma questão, só muda um detalhe, um dado, um peso, mas entre elas também, né? Então, às vezes, banca de um estado pega a mesma questão da banca do outro do ano anterior. Então, assim, você fazendo essas provas de forma recorrente, você cria um banco de questões mentais que você olha, bate o olho e diz, essa questão aqui eu já vi, eu já sei mais ou menos para onde vai, já sei o que é que ele espera que seja respondido nessa questão. Então, assim, realmente faz toda a diferença. Excelente, excelente, Renan. Pronto, vamos lá. Acho que esgotamos esse ponto, né? Já ficou bem claro, né, gente? Por favor, conheça uma banca, é muito importante. Conheça seu adversário para não passar sufoco na hora da prova. Bom, a dica número 4, não poderia deixar de falar nisso, porque sou uma fã incondicional, né? Bom, sou suspeita para falar, mas ainda assim eu vou falar. Participem da semana da aprovação da sua banca. É muito importante, gente. Tem gente que não consegue entender, mas eu nem consegui estudar tudo, eu tenho que revisar, eu tenho que fazer, fica perdido. Por que eu acho que a semana da aprovação é tão importante e ela faz tanta diferença no desempenho dos alunos na hora da prova? Primeiro porque o professor de cada matéria, ele vai fazer uma pesquisa muito apurada nos assuntos que mais vem caindo. Então, é como se ele está te dando ali o filé mignon do que você não pode deixar de saber de jeito nenhum antes da tua prova. E talvez você, na correria do dia a dia, não se dê conta de que esses assuntos são tão importantes. Ele vai te mostrar a questão, ele vai te dizer como é que a banca cobra, ele vai explicar como é que você teria que raciocinar. Isso te ajuda também nessa reflexão de como ler o enunciado, como saber o que é que a banca está querendo cobrar. Então, é um momento onde muita gente fica, mas porque a aula, tem que assistir a aula na última semana, não sei se vai dar certo. Eu aposto com vocês que vai sim fazer muita diferença. Agora tem um detalhe, é muito importante que vocês tentem responder as questões antes de assistir a aula, porque primeiro vocês vão raciocinar, para depois vocês verem através do comentário do professor o que é que está certo, o que é que está errado, o que é que você precisa melhorar, qual é o detalhezinho que você não conseguiu até hoje memorizar, então anota isso de lado para ficar voltando várias vezes nesse assunto. Então, assim,
questões selecionadas pelos professores, elas são muito importantes porque são os assuntos mais recorrentes, mais importantes, e que você, mais uma vez, vai escutar toda a explicação e por que, como é que cai, e como é que você tem que raciocinar para chegar na resposta correta. Como está muito próximo da tua prova, a chance de você lembrar desse assunto é muito alta. Então, termina, que é muito comum. Os alunos, ai meu Deus, que maravilha que eu participei da semana da aprovação, porque parecia que o professor estava adivinhando as questões, claro, ele pesquisou, ele não ia colocar qualquer assunto. Então, é muito importante que vocês participem, que vocês assistam a aula, que vocês respondam as questões. Se não conseguir, por qualquer motivo antes, né, responde lá na hora e escuta o comentário, mas tenta raciocinar também, não fica só passivamente recebendo aquela informação, porque realmente é muita informação de uma vez só. Se vocês também não raciocinarem sobre o assunto, pode perder alguns detalhes, e aí pode ter esse prejuízo na hora da prova, de até ter visto o assunto na semana da aprovação, mas não conseguir lembrar para acertar a questão na hora da prova. Renan, eu puxei muita É sardinha ou é verdade. isso mesmo? Não, é verdade, né? Eu acho que eu já falei em umas 3 lives anteriores e todo mundo que eu converso assim pessoalmente eu sempre falo, olha, vale muito a pena. No meu ano, eu acho que umas 5 questões pelo menos, assim, não chegaram a ser iguais, mas foram muito parecidas. A ideia da questão era a mesma, só como eu falei, mudava um dado, né? Numa questão era um homem, da prova foi uma mulher, mudava um peso, mudava uma coisa, mas assim, essencialmente a base da questão, o que ela esperava que o candidato soubesse era a mesma coisa. Então, assim, vale muito a pena. É uma forma de você também se testar, de você revisar, de você sentir que está junto com a gente naquele momento, né? Se sentir parte dessa comunidade. Então, assim, é muito importante, realmente. Quem puder, participe. Quem não puder, dê um jeito de poder. Exato. Vamos lá. O próximo tópico é um tópico bem polêmico, eu já introduzi ele, mas vou fazer questão de trazer de novo, explicar detalhe por detalhe e ainda trazer uma sugestão de como os alunos trabalharem. Também não adianta dizer que é importante, se virem se o aluno não souber como trabalhar isso. Mas é trabalhar muito a sua crença na aprovação. É repetir todos os dias para você mesmo, na hora que você acordar e antes de você dormir, que você será aprovado na prova. Diana, por que isso? Mas eu, no fundo, não acredito. Acho que vai ser difícil. Os pensamentos negativos já estão tomando conta. E aí eu vou explicar por que eu sempre trabalho muito os alunos de forma bem completa. A minha preocupação não é só que vocês aprendam o assunto, mas que vocês tenham uma estratégia de fazer prova, que vocês conheçam muito bem a banca. E um dos pontos muito importantes é você trabalhar a sua crença na aprovação. Porque quando o ser humano, por qualquer motivo, ele tem uma meta, que ele acredita que é possível atingir, que ele vê os resultados ao longo do caminho, ele vai se motivando e ele vai, como se fosse assim, gastando a energia, direcionando a energia para atingir aquele objetivo. E isso faz com que ele construa um mundo onde ele realmente vai avançando até conseguir atingir aquela meta. Quando o ser humano parte para uma meta onde ele não acredita que vai acontecer, porque ele acha que não tem a capacidade, ou porque ele acha que vai ser muito difícil, ou porque não vai dar tempo, é meio que isso é natural da gente começar a procurar algumas desculpas. Ah, mas é porque não vai dar, então eu também não vou me esforçar muito, porque também se eu não passar, eu vou ficar muito triste. E aí o ser humano é bem artista, né? Ele cria os pensamentos negativos e ele vai dando desculpas para tudo. E uma das coisas que acontece na hora da prova, que é muito comum, é aquele aluno que não acredita muito que vai passar, não ter a paciência nem a persistência no momento da prova, de fazer uma leitura apurada do enunciado, de mesmo que ele não saiba justificar por que a questão correta é essa, mas ele elimina o que ele tem certeza que está errado, ele vai como se fosse ganhando em probabilidade, ao invés de ter 25% de chance, 20% de chance, ele vai eliminando algumas, ele passa a ter 50%. Enfim, 50% de chance é muito maior do que 25%. Então, a tua chance de acertar aquela questão, ela, na probabilidade, é maior. Então, pensem que acreditar faz parte desse momento. E aí muitas pessoas ficam, mas eu acho que eu nem vou passar. Caramba, se você mesmo não acredita na tua aprovação, como é que você quer chegar lá tranquilo no dia da prova para fazer uma boa prova? Difícil, porque uma coisa não combina com a outra. E aí é um momento onde, nessa reta final, é muito importante que os alunos comecem a trabalhar a mente. Às vezes, buscar exemplos no passado que deram certo, porque a crença mais comum é que eu não tenho uma capacidade. Mas eu tenho certeza que quando vocês estavam fazendo vestibular de medicina, muitos de vocês pensaram que eu não tenho a capacidade de passar em medicina, e vocês passaram.
vocês se formaram. Para vocês estarem aqui, significa dizer que vocês já percorreram um caminho super difícil. Vocês estão entre, né, os alunos mais, digamos assim, com as maiores notas, porque medicina é o curso que tem a maior nota. Então, vocês já se destacam com relação à média. Então, a gente sabe que é um grupo, que é uma amostra que é dedicada ao estudo, porque ninguém se forma em medicina À toa, né? estudando de véspera e de qualquer jeito para Exatamente. as provas à toa, né, Renan? Eu sei o quanto suor vocês estão gastando ali naqueles 6 anos para poder conseguir. Eu sei quanta dedicação precisa no rodízio para conseguir dar conta, né? Muitas faculdades ainda tem que fazer várias provas durante o rodízio. Então, tudo isso mostra que capacidade vocês têm. Agora, claro, é um desafio que é difícil, ó, porque você está concorrendo com seus pares, você está concorrendo com pessoas que são qualificadas, mas muitas vezes a diferença em termos de estudo é muito pequena. E aí é como se assim, estou empatado com o meu concorrente, mas a cabeça derruba a gente. Então, nesse momento, eu costumo, inclusive, dizer, Renan, vou perguntar depois se você concorda comigo, é que aquele aluno que está bem preparado, ele está concorrendo com ele mesmo, né? Ele tem que conseguir ficar tranquilo, ele tem que conseguir elaborar uma estratégia inteligente para a hora da prova, para administrar tempo de prova, para conhecer a banca, etc, etc e tal. E se ele vai se deixando tomar conta desses pensamentos negativos, na hora da prova é que a conta chega, né? De começar, mas não vai dar certo, eu não vou conseguir. Aí não E isso cabe uma torna ele questão até da se inseguro durante a desespero. prova, né? Às vezes ele marca uma alternativa, eu acho que é Exato. essa aqui, mas depois, mas eu não estudei tão bem, eu não estou tão bem preparado, eu acho que eu estou achando errado, eu acho que deve ser outra coisa, e vai lá, muda a alternativa para uma que ele poderia de fato ter acertado, né? Ter acertado. E tem uma coisa, Renan, que eu queria que você comentasse, que eu lembro muito bem você falando disso, foi que uma das lives você estava comentando que quando você foi fazer a tua prova, você começou por clínica médica. Acho que foi a primeira Uhum. matéria que você fez. Me corrija se eu estiver enganada, mas eu acho que foi isso. E eu lembro você dizendo que você teve dificuldade que foi bater naquele desespero. Porque, Foi. e agora? E ainda assim você passou, e passou muito bem, obrigada. Então, conta para os nossos alunos, mostra esse exemplo de superação, conta um pouquinho da tua história para as pessoas perceberem que aquele aluno que ele acredita e que ele persiste, ele consegue fazer a diferença na hora da prova. Exatamente, Diana. Eu fui seguindo a sequência natural da prova, né? Então começava por clínica médica, depois cirurgia, se não me engano era pediatria, GO e preventiva. É, diferentemente do que a gente recomenda, né? Então seguir ali o que você tem mais facilidade, e tudo mais, mas na época eu ainda não tinha esse conhecimento, eu fui seguindo a sequência normal da prova. E eu lembro que eu comecei, fiz a primeira questão em clínica médica, fiquei em dúvida ali entre duas, então não marquei de certeza, eliminei 2 ou 3 alternativas, fiquei em dúvida entre duas, aí disse, não, vou pular e depois eu volto. Segunda questão, a mesma coisa, terceira questão, a mesma coisa, a quarta eu nunca tinha nem ouvido falar do assunto, pulei. Quando eu vi, eu tinha chegado assim na 10ª e tinha marcado 1 ou 2 questões de certeza, assim, não, essa aqui eu sei, é isso aqui mesmo. Aí eu disse, caramba, já complicou aqui, já cheguei na metade da prova de clínica médica, só estou com certeza de 2 questões, aí já começa a bater aquela insegurança, você começa a duvidar de si mesmo, né? Eu disse, não, vou passar, vou trocar de matéria, vou para cirurgia. Aí passei para cirurgia. Mesma coisa, estava pior ainda, cirurgia, as questões complicadas, com pergunta, a prova da CSPE, quem fez provas anteriores, quem busca essa banca sabe que é uma prova de cirurgia muito peculiar, né? Cai história da cirurgia, cai uma série de coisas que não costumam cair em outras bancas, né? Então, eu lembro que eu cheguei na prova de cirurgia, também na 10ª questão de cirurgia, da mesma forma, tinha marcado 3, 4 questões de certeza. Aí, tipo, eu cheguei na questão aqui, fiz 20 questões da prova, tem umas 5 aqui de certeza só. Aí você começa a fazer aqueles cálculos mentais, né? O Pô, cálculo. desse jeito, desse jeito eu não vou Quantas questões passar. eu preciso passar, quantas eu ainda posso errar, né? Exatamente. Aí eu disse, não, vou para uma área que eu gosto. Fui para a GO, decidi para a GO. Aí a prova de GO foi outra coisa, né? Comecei a fazer, aí a questão eu sabia, umas 2 questões de GO eu tinha visto na semana da aprovação, então, eita, essa aqui caiu igual, tal, já sei e tal, então, enfim. Cheguei no final da prova de GO muito tranquilo, sentindo que tinha feito uma boa prova. Fiz pediatria, fiz preventiva, quando terminou tudo, que eu fiquei mais tranquilo, poxa, fiz 60% da prova aqui, já com um nível que eu acho que eu fui razoavelmente bem. Vou voltar para a clínica e para a cirurgia para ver o que é que dá para salvar, né? Para não levar corte.
E quando eu voltei para clínica e cirurgia, foi outra prova. Assim, eu lendo, eu vi que eu tinha pulado coisa, que eu tinha lido, e entendido errado, que eu não estava lembrando de coisa que eu sabia. Então, assim, a segunda leitura da prova, depois de estar mais tranquilo, de estar mais confiante de que eu tinha feito uma boa prova nas outras áreas, foi muito mais tranquilo. Então, inclusive, clínica médica, acho que foi a minha segunda ou terceira maior nota dentre as áreas, né? E é a que eu achava que... Eu saí da prova achando que eu teria talvez levado corte em clínica médica. Mas faz muita diferença, realmente. O psicológico, o fato de você sentir que está bem preparado, você acreditar no seu potencial. Joia, pronto, é exatamente isso, Renan. Eu acho lindo esse teu exemplo, porque ele traz para a gente aqui exatamente o que eu digo aos alunos quase todos os dias. Não cai nessa onda de achar que você não tem a capacidade. Você está se preparando, você tem o conhecimento. Tem que lembrar que tudo isso você está revisando assuntos que já foram vistos. Ah, mas na faculdade eu não dei tão bem. Mas você deu muito bem muitas coisas. Na verdade, você está aqui revisitando alguns tópicos, aperfeiçoando outros que talvez tenha visto com mais pressa. Mas, no grosso, não é nenhum assunto novo, você não está partindo do zero em todas as matérias. Ah, tem coisas que a gente tem mais facilidade, trabalha no nosso dia a dia, então realmente você tem mais domínio daquele conceito, mas o que vocês precisam entender é que na hora da prova, mesmo eu não sabendo com certeza a resposta correta, muitas vezes eu vou saber eliminar algumas coisas e assim eu vou conseguir chegar na resposta correta. Por isso que eu tenho que confiar muito na minha intuição, eu tenho que confiar muito no meu conhecimento. Eu não posso trocar nenhuma alternativa só porque eu não tenho certeza porque marquei ela. Se eu intuir que era aquela, eu estou me baseando em algum conhecimento prévio que eu tenho. É melhor do que um chute aleatório só por uma falta de confiança. Então, só troquem se realmente, como o Renan disse, eu voltei, eu reli, eu percebi a questão de uma maneira diferente. Por quê? Porque a gente começa a prova muito nervoso, a pessoa fica cega, às vezes você troca umas palavras que são parecidas por algo que não tem nada a ver, porque eu estou tão nervoso que eu não consigo enxergar nem o que está escrito naquele momento. Às vezes estou nervoso, às vezes eu estou cansado, porque exagerei muito na reta final. Então, entendam isso, que a tranquilidade no momento de prova é o que faz muita diferença. E para que você tenha essa tranquilidade, são alguns fatores. Você tem que estar descansado, você tem que acreditar no seu potencial e você tem que ter esse cuidado de, se sobrar tempo, voltar para reler as questões, não para mudar qualquer coisa, mas se eu perceber uma releitura ou está difícil a questão, não fica preso, você está perdendo tempo, talvez você esteja deixando de fazer questões mais fáceis que você vai se deparar no final. Então, é muito importante estar em dúvida, elimina tudo que você sabe que não pode ser e pula, você volta para ler depois. Porque depois que você quebra o nervosismo, que aí vai ser lá nos 10, 15 minutinhos de prova, você vai vendo que o teu foco ele é muito maior, você consegue já não pensar tanto no que eu deveria ter estudado mais, eu não deveria ter saído de férias, e efetivamente você foca para fazer a sua prova. O começo, às vezes, é mais complicado. Por isso, até que eu indico, quando sobra tempo, mesmo que você tenha marcado, releia as questões que você respondeu primeiro, porque são as que têm mais chance de você perder a questão por falta de atenção. Então, muito cuidado com isso. E esse trabalho de acreditar que você vai conseguir, que você vai chegar lá e vai fazer uma boa prova. Aí tem gente que faz, Diana, porque aí fica procurando desculpa. Mas e se chega lá e a prova estiver muito difícil? Está muito difícil para todo mundo. Vai passar quem tiver tranquilidade e conseguir fazer mais. Quando as provas são muito, muito difíceis, as médias todas baixam. Então, não faz diferença se ela está fácil ou está difícil. Portanto, que você fique tranquilo para fazer o máximo que você conseguir. Esse é o objetivo para conseguir ser aprovado. E aí tem um trabalhozinho que a gente faz, que é uma coisa bem simples, dá prazer de fazer, porque a gente se sente muito feliz e recompensado, que eu gosto de chamar de mural dos sonhos. Por quê? Porque quando a gente pensa no sacrifício que a gente faz para conseguir ser aprovado, é muito duro pensar em ser aprovado, não ser aprovado. Isso traz um sentimento ruim, né, Renan? Eu estou trabalhando tanto por uma aprovação? Não, eu estou trabalhando por uma coisa muito maior. Porque a aprovação vai me permitir muitas coisas. Primeiro, fazer a residência do meu sonho, conseguir trabalhar na área que eu desejo. Sei lá, você pode pensar no status, isso pode trazer para você uma recompensa financeira que vai te permitir ter um carro que você não consegue ter hoje, trocar o apartamento por outro apartamento, dar uma escola melhor para os teus filhos. Eu não sei, e aí é muito pessoal, não tem como, né? Nem julgar o que é que cada um deseja e, ao mesmo tempo, nem definir, porque isso é uma coisa que é muito pessoal.
Mas eu tenho certeza que, na hora que a gente para de enxergar ser aprovado e não ser aprovado, e a gente começa a pensar em ser residente, não ser residente, ter uma casa melhor, não ter a casa melhor, ter condições de dar uma educação melhor, ou ajudar a minha família, ou sei lá, o que você pensa em fazer, ou nem que seja como profissional, o quanto você vai enriquecer profissionalmente para atender melhor o teu paciente, é digamos assim, uma coisa importante para estar no mural dos teus sonhos. Então, transforma isso em imagens. Pega uma cartolina, pega uma folhinha de papel, procura na internet imagens que significam essa mudança de vida que você vai ter quando você for residente. Não porque passou, mas porque você fez a tua residência. E cola essas imagens, porque eu tenho certeza que todo dia de manhã, quando você acordar e olhar para essa imagem, vai te dar como se fosse a energiazinha a mais que você precisa nessa reta final, para acreditar que é possível, para te fazer acordar mais cedo para conseguir estudar tudo que você planejou, para às vezes esticar um pouquinho, não com exagero, para não ficar cansado demais na hora da prova, mas para esticar o necessário, onde eu estou aprendendo, onde eu estou sentindo que eu ainda estou raciocinando, fazer um pouquinho mais de questões. Isso tudo faz muita diferença, porque é a tua crença no que importa para você. Não adianta chegar eu ou Renan motivado, dizer, vai dar certo, você estudou muito. Isso até te motiva agora. Você vai sair dessa live feliz, contente, porque escutou coisas boas. Isso motiva, mas motiva por muito poucas horas. Talvez daqui a amanhã de manhã, hoje à noite ainda, você vai estar se perguntando, mas poxa, tá difícil, né? Quando pegar um livro que vê a quantidade de conteúdo que precisa revisar, já vai bater aquele desespero de novo. Então tem que ser algo que você vai ter que estar se motivando, porque a tua motivação vai durar algumas horas, quando estiver acabando, você se motiva de novo, você se motiva de novo. E o Mural dos Sonhos é legal porque você não precisa ler, você só vai olhar aquela imagem, você vai identificar aquilo que você deseja, e isso vai te ajudar a carregar a energia. Então você vai, corta de uma revista, pesquisa imagens na internet, nem que seja no computador, fazer uma colagem e virar o fundo de tela, para toda vez que você entrar no computador para fazer uma revisão, você olhar para aquelas imagens, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar nessa reta final a ficar mais tranquilo e a conseguir talvez essa motivaçãozinha que é tão importante para ajudar a gente a manter a sanidade até o final, não é, Renan? Com certeza, Diana. Quantas vezes você consegue contar quantas vezes você pensou em desistir durante a jornada? Inúmeras, Porque eu, quando inúmeras. estudava para concurso, todo dia eu pensava em desistir, porque era duro demais, né? Você abre mão de tantas coisas, mas enfim, né? O que a gente consegue alcançar com as nossas metas fazem valer a pena esse sacrifício, né, Renan? Com certeza, Diana. E é sempre importante lembrar, né, que a residência, como você falou, né, não vai ser o ponto final, né? Não é simplesmente a pura aprovação. É o que aquilo vai lhe permitir, né? Alcançar um novo patamar da sua vida profissional, muitas vezes até pessoal mesmo. Tem gente que sonha em morar em outro estado, né? E a residência permite isso. Voltar a morar junto com a família, ou o marido está num estado, ou a pessoa está em outro. Então, assim, cada um realmente é uma análise pessoal, mas não é o simples fato da aprovação, né? Tem muita coisa por trás, tem muita bagagem por trás, que só cada um sabe os seus sonhos e as suas ambições que a aprovação pode trazer. Legal. Vamos lá, Renan. Eu já falei muito, agora esse tópico eu vou passar a bola para você comentar. Só vou ler o tópico, tá? Vamos lá. Intensificar o estudo do ciclo decoreba. Quantas vezes você já repetiu isso? Exatamente, a gente já falou muitas vezes. E isso aí, não importa a forma como você vai revisar, o importante é revisar. Né? Como eu falei, como eu citei no meu exemplo, né? Eu gostava muito de flashcard, então para mim era uma forma rápida, prática de revisar. Então eu tinha ali o meu ciclo decoreba, os principais assuntos e cada ponto daquele assunto que eu precisava revisar. É importante ter em mente isso, que não é para revisar o assunto todo, né? Por exemplo, lúpus, né? Eu tenho que revisar lúpus. Eu não vou ler lúpus estudo epidemiologia, não vou ler como é que funciona a fisiopatologia do lúpus, não vou ler tratamento. Eu vou ler só realmente o que cai com mais frequência. Vou ler só autoanticorpos. Pronto, eu só vou revisar ali autoanticorpos, pronto, morreu. Então tem que ser uma coisa rápida, ali 2, 3, 5 minutos no máximo para você revisar, fazer uma classificação, ou revisar uma tabela, ou revisar uma escala. Eu tenho que revisar a escala de Comen de Glasgow, cai muito. Então assim, isso aqui é ponto disso, tal, pronto. 5 minutinhos você matou. Porque esse ciclo de revisão decoreba tem que girar com muita frequência.
Então, ali a cada 7 dias no máximo, você tem que estar conseguindo já voltar para aquele primeiro tema de 7 dias atrás. A intenção é essa. Então, em uma semana, que é justamente a proposta da live aqui, fazer nos últimos dias antes da prova, né? Então, em uma semana, você tem que conseguir ver todo o seu ciclo decoreba. É um momento para revisar, o momento é esse. É nessa última semana antes da prova, você rever todo o seu ciclo decoreba novamente, independente do método que você vai utilizar, né? Se você vai utilizar questão, se você vai utilizar flashcards, se você vai utilizar o seu material de revisão que você construiu ao longo do ano, mas é importante que seja revisado. Perfeito. Exatamente, Renan. Vamos lá. Próximo tópico. É uma dica, né? Eu sei que nem todas as pessoas que estão aqui participaram do curso de revisão do AMR. Essa dica é para quem tem o acesso, mas eu acho que ela é muito valiosa, por isso que eu não deixei de fora, né? Mesmo sabendo que eu posso estar falando algo que não cabe para todo mundo. Mas como o Renan falou, o mais importante da revisão é revisar. O material que você vai utilizar é o que você se sentir mais confortável. Só evita aqueles materiais muito grandes, porque você vai perder muito tempo, né? Tem que ser pontual. Eu tenho o ciclo, o nome já diz, o ciclo decoreba é decorar a parte da matéria que é importante para você acertar a questão. Porque se eu for tentar reler tudo a essa altura do campeonato, levando em consideração que vocês estão recebendo, né, essa segunda-feira, 2 dias, se você parar para pensar, a prova do SESC é no domingo, mas você pode estar assistindo essa live para fazer a prova da Paraíba, ou qualquer outra prova que vem depois, mas é esse pensamento de quantos dias eu tenho, como que eu vou ter que distribuir para que eu consiga ver pelo menos uma vez todos os assuntos, se conseguir ver 2, maravilhoso, se conseguir ver 3, melhor ainda, porque ciclo decoreba, nesse momento, quanto mais você passa por ele, melhor, não tenha dúvida disso. E falando do curso de revisão do AMR, tem um material em específico, o curso todo é muito bom, é até difícil a gente selecionar, mas é pensando nesse momento que a gente tem pouquíssimo tempo, né? Tem alunos que talvez fizeram a compra do curso, não conseguiram assistir ele todo, mas tem um vídeo final de 5 minutinhos, onde um professor dá a pincelada geral na parte mais importante do assunto. Então, às vezes, eu não vou conseguir revisar muitos tópicos se eu for ler um resumo meu pronto, que eu transcrevi a aula, se eu for pegar todos os flashcards relativos àquele assunto. Mas se eu parar para pensar que são videozinhos curtos de 5 minutinhos e eu somar em termos de tempo, você vai ver que isso cabe, você dividir, sei lá, uma parte desses vídeos a cada dia. Então, sei lá, são 9 semanas, não vai dar tempo para 7 dias, mas que pelo menos você, quer dizer, teve cursos mais curtos, né, de 8 semanas, de 9 semanas, mas como eu posso distribuir esses videozinhos para que eu possa, ou pelo menos dos assuntos que eu estou tendo mais dificuldade, que eu consegui retomar mais pontos. Não vou conseguir pelo meu material ver clínica médica, ver através dos vídeos. Então, é esse tipo de estratégia que ajuda. E eu estou levantando esse vídeo por quê? Porque o professor introduz falando daquela matéria, qual foi a parte que caiu para a prova, né, para o curso de revisão que você fez, e ele vem em seguida fazendo um bate-bola muito rápido e direto ao ponto daquele assunto e da parte que é mais importante para a banca que você vai fazer a sua prova. Então, assim, eu acho que é um material muito rico para essa reta final. Se você não vinha assistindo, ou sei lá, só assistiu uma vez quando assistiu a aula, talvez seja um material muito importante para que você consiga relembrar muitos pontos, né, e principalmente as partes mais importantes desses pontos, tá certo? Por isso que eu trouxe. Me desculpa quem não participou, mas vocês têm outros materiais, tem os flashcards, tem os resumos, tem os mapas mentais, vocês podem utilizar o material que vocês se sentirem mais à vontade. Vamos lá, Renan. Chegamos no ponto que eu disse que ia deixar para comentar no final. Faltam 2 dicas, né? Se você quiser depois acrescentar mais alguma coisa, que eu já estou lembrando de mais coisas aqui, mas vamos lá. Uma delas é cuidado com a crença que clínica médica é um assunto muito grande e que só vai cair 20 questões. Então, eu estou tendo dificuldade, mas, poxa, é melhor eu estudar preventiva, que é um assunto que é pequenininho e garante a mesma quantidade de questões. Eu sei que, racionalmente, o pensamento deve ser esse mesmo, né? O que me dá menos trabalho é que eu vou ter a maior quantidade de questões, sem dúvida, não tem nem o que discutir. Mas é um pensamento muito errado, né? E eu acho que você pode se jogar na armadilha. A maior prova disso, Diana, a gente teve recentemente, né? A prova do ENARI. A gente viu a correção e avaliando o espelho de prova, você vê, e foi uma crítica, entre aspas, né, uma crítica generalizada, o pessoal falando, poxa, mas a prova de preventiva tinha umas 4, 5 questões que na verdade era de clínica, a prova de pediatria tinha questão de clínica, então a gente vê que a prova de clínica, na verdade, ela não pega só as 20 questões do bloco de clínica médica, né, ela abarca uma série de outras
Até a prova de GO teve questão essencialmente de clínica médica. Então, pensar que, não vou estudar clínica porque só é um quinto da prova e é uma quantidade de assunto muito grande, é melhor priorizar. É um erro muito grave, né? Porque na prova eu acho que diria pelo menos assim, uns 30, 40% da prova é clínica médica. Exato. E aí, quando você vai fazer as contas, faz uma diferença danada, né, Renan? Pensa que é uma matéria que é enorme, mas que ela vai te trazer 30, 40% da tua prova, e sem isso talvez você não consiga a tua aprovação. Então, assim, eu sei que o pensamento é sempre estar se colocando na zona de conforto, é o que a gente comentou lá no início. A gente vai tender a querer estudar aquilo que a gente mais gosta, mas a gente precisa identificar nesse momento qual é o assunto que vai ajudar a trazer mais questões. Porque às vezes, como eu estava falando, né, se eu não me engano, de preventiva são 8 tópicos, são 8 aulas no curso de revisão. Aí quando a gente para pensar que eu acho que clínica médica tem mais de 40, realmente é uma conta que mais as questões de preventiva não vão te ajudar a acertar questões em outras matérias, mas a de clínica médica vai. E aí quando você vai botar na ponta do lápis, sim, esse vai ser o diferencial, talvez, para você ficar ou não com a vaga. Idealmente a gente teria que estudar tudo, né? Não tem como deixar nada de lado, mas a gente sabe que não é, que às vezes não é da nossa vontade, porque começou depois, ou porque teve alguns atropelos no meio do caminho, mas muito cuidado com essa crença de clínica médica, não subestimem a matéria, pode ajudar sim nesse momento a fazer grande diferença na sua prova. E como a gente vem falando, não é revisar tudo, mas é revisar aquela parte que a gente sabe que cai e que a gente sabe que tem dificuldade. Comece por esses pontos, você já vai estar se ajudando bastante, talvez aí você já esteja conseguindo, como você disse, né? Umas 5 ou 6 questões a mais na tua prova, que podem ser justamente diferenciais. Vamos lá. Perfeito. E o 10º ponto que eu trouxe hoje é testar a organização do horário da prova para não ter surpresas no dia real. Porque é aquela velha história que se preparam por partes. A primeira preocupação é conseguir assistir todas as aulas, se ele está fazendo um curso de videoaula, é conseguir ler todas as apostilas, se ele faz um curso que entrega apostilas, ou sei lá, se ele tem resumo, se ele tem flashcard. O primeiro objetivo é, eu preciso matar a parte teórica. O segundo passo já é um passo que nem todo mundo faz, que é entender como é que a banca cobra, fazer questões para ver se você entendeu o assunto, mas hoje em dia eu acho que isso já é mais martelo batido, os alunos já têm essa consciência da importância de resolver as questões. E aí a gente vai pensar no terceiro passo, que é fazer uma revisão frequente para que a gente não esqueça os assuntos que estudou, porque é humanamente possível estudar um assunto em janeiro, fevereiro e querer lembrar em novembro, dezembro. Você não fica voltando, você esquece os detalhes e erra a questão na prova. Mas tudo isso é como se fosse o teu processo de estudo, que é importante e ele tem que ser sustentável no longo prazo. Só que o que as pessoas muitas vezes ignoram, eles até fazem questão, até fazem revisões, até estudam a teoria, né, conseguem fazer esse combo, mas eles muitas vezes não ficam tão preocupados. Geralmente eu faço a prova bem rápido, eu não preciso estar preocupado. Mas lembra que no dia real a gente não está no nosso melhor estado de espírito. O nervosismo bate, a ansiedade bate, a gente vai querer acertar tudo. Muitas vezes a gente vai ficar ali se perdendo em questões que a gente tem pouquíssima chance de acerto porque não lembra ou não sabe aquele assunto e deixando de lado questões que são fáceis de conseguir acertar. Então, toda essa estratégia, ela tem que ser montada antes, porque não adianta querer ir para a prova tentando lembrar um monte de regra do que precisa fazer se você não fazia isso no seu dia a dia. Porque o que vai acontecer com isso, você vai ficar mais ansioso ainda. Ao invés de focar para acertar a questão, você vai tentar lembrar, eita, qual era a regra mesmo? Por qual matéria eu começo? Eita, qual era a regra mesmo? Na hora que eu leio a questão, o que é que eu tenho que fazer? E a pessoa vai ficando muito ansiosa. Então, essa estratégia de pensar o teu momento de prova é como o Renan falou, ele seguiu a sequência da prova. Isso para ele trouxe um resultado bom, não trouxe? Aquele aluno que troca muita questão na hora da prova, ele percebe que isso melhora ou piora o desempenho dele. Então, pensem nas coisas que normalmente acontecem no momento que vocês estão fazendo simulado e criem estratégias e tornem esse o seu modelo de fazer prova. Você vai decidir por qual matéria você vai começar. Pode ser que chegue lá, aquela matéria que você decidiu que é a primeira não esteja fácil e você vai ter que ter o plano B. Tá, se eu escolhi pediatria está difícil, qual é a segunda matéria que eu vou seguir a ordem, eu vou trocar a ordem, isso tudo precisa ser decidido agora. Se nunca fez um simulado, faça, entenda mais ou menos quanto tempo você leva para fazer
prova toda, se vai sobrar tempo, o que é que você acha mais importante revisar, como é que você vai fazer a marcagem do seu gabarito. Eu lembro que Renan traz uma dica muito rica, muito importante. Ele fazia as questões que ele tinha certeza, marcava logo para garantir, e depois ele voltava fazendo as questões que ele não tinha certeza e marcava o resto no gabarito. Só que tem gente que é nervoso demais, na hora de passar, pula e erra gabarito. Então, talvez não seja válido utilizar uma estratégia como essa. Talvez seja melhor fazer a prova toda e marcar na sequência para não correr o risco de pular. Eu não sei, cada aluno ele tem um perfil diferente. Cada aluno, em situações diferentes, vai reagir de maneiras diferentes. Você precisa se conhecer, porque esse conhecimento agora pode te ajudar a criar uma estratégia onde você que estudou tem o domínio do conteúdo, você que fazia questões, conhece como é que a banca cobra os assuntos, e você que se preparou para acreditar que vai dar certo, vai ficar mais tranquilo na hora da prova, vai persistir, vai ler, vai fazer o melhor que você pode, e você vai organizar bem a tua estrutura de prova, né? O teu como, o que sobra, e o tempo, e como é que eu trabalho, e se eu vou no banheiro para dar um descanso, se eu faço a prova direto, isso vai depender de cada pessoa. Renan, eu queria que você comentasse um pouquinho qual era a tua estratégia na hora da prova. Você já disse que seguiu a sequência das matérias, mas você, Eu comecei com seguindo, antecedência, fiz pensava. clínica, depois cirurgia, aí ambas eu parei pela metade, porque vi que não estava dando certo, né? Que eu estava realmente pulando muita questão. Como eu disse, uma coisa que eu tinha muita consciência era de não demorar nas questões. Eu sabia que eu não podia ficar remoendo aquela questão ali que se eu não tinha certeza, né? Então eu sempre pulava. Quando eu vi que eu tinha pulado já na 10ª, eu disse, não, vou para uma outra área que eu tenho mais segurança. E comecei, fiz GO toda, depois pediatria toda, depois preventiva. E, como você falou, eu tenho essa forma de resolver prova, né? Depois que eu termino, passo essa primeira vista na prova, eu já boto no gabarito tudo que que eu marquei de certeza. Porque para mim isso funciona muito bem por dois aspectos. Primeiro, que faz com que eu não mude aquele gabarito. Então, mesmo que depois, será que eu estou certo mesmo? Será que eu vou... Não tenho mais como mudar, porque eu já marquei. Então, isso já Já tira marcou. essa minha autossabotagem de mudar gabarito, que geralmente, para mim, só funciona negativamente. Como também me traz uma tranquilidade do ponto de vista, não. Pelo menos aqui 50 questões já estão marcadas, mesmo que o tempo acabe, eu não vou zerar a prova. Então eu volto para a prova muito mais tranquilo, né? Eu marquei 50 questões, eu vejo que ainda tem 2 horas de prova, então eu me permito demorar um pouco mais naquelas questões que eu estava tendo maior dificuldade. Então isso faz com que eu leia a questão de forma mais calma, de forma mais tranquila, leia as alternativas, às vezes perceba que eu tinha pulado ali alguma informação, que eu tinha entendido a questão errada. Então eu volto muito mais tranquilo para a prova sabendo que eu já garanti alguma coisa. E à medida que eu passo essa segunda vista na prova, marco novamente no gabarito. Então chega na terceira vista da prova, falta o quê? 5, 6 questões. Então aí nessas 5 eu demoro o resto do tempo que eu ainda tenho de prova, né? Tem meia hora, 15 minutos. Então eu me permito ficar demorando ali porque eu sei que a prova em si já está garantida, né? O grosso da prova. Então para mim isso funciona muito bem. E com relação ao tempo, né? Porque a gente tem uma questão que eu acho importante levantar, é que nos últimos anos sempre tinha polêmica, né? Se a CSPE permitiu ou não relógio, algumas pessoas não levavam, outras levavam e nunca tomavam. Mas esse ano foi dito, não pode levar relógio para a prova da CSPE. Então, assim, em termos de controle do tempo, você utilizava alguma estratégia para controlar seu tempo? Eu Ou não porque tinha uma você métrica geralmente já era exata. rápido mesmo? Eu sempre procurava fazer de uma forma mais rápida, né? Eu sempre Uhum, procurava mirar para cima. Então, eu fazia mais rápido também, mas sem deixar de ler, sem fazer questão muito afobado, mas fazia o mais rápido que eu podia, porque eu sabia que eu não tinha como fazer mais rápido que aquilo. Então, já estava dando o meu uhum, melhor. Mas não tinha uma métrica de tempo, não. Mas justamente porque eu marcava o gabarito já após essa primeira vista. Mas para as pessoas que preferem marcar no final, a gente sugere descontar ali meia hora, 40 minutos de marcação de gabarito, pega o tempo uhum. restante e divide pelo número de questões. Então você vai ter ali uma quantidade de tempo por questão e você vai acompanhando isso à medida que o fiscal for avisando que o tempo está passando, né? Então, por exemplo, se você fez uma métrica que você tinha 2 minutos por questão. Então, chegou nos 30 É mais minutos, ou você menos tem que isso. ter feito pelo menos 15. Né? Então, chegou em 1 hora, você tem que ter feito Exato. pelo menos 60.
Então, se você fez a mais, você sabe que pode frear um pouquinho, que pode ler com um pouco mais calma, que você está indo no ritmo. Se você fez menos que isso, você sabe que tem que acelerar um pouco mais, que você está atrasado. Então, acho que é muito válido nesse sentido. Uhum, certo. Assim, não vai ter como a gente sentar hoje e comentar todos esses detalhes, porque isso foi o motivo de uma live Exatamente. inteira da gente dando essas técnicas de resolução de prova. Mas o que eu quero levantar para os alunos é, bom, se não assistiu, volta lá no curso, assiste, a live está disponível para vocês. É muito importante que vocês aprendam. Eu quis falar do tempo, porque eu acho que é um fator que, na hora da prova, atrapalha bastante. A gente não tem muita noção. Aí, às vezes, o fiscal avisa, já passou 2 horas de prova, aí o aluno não fez nem metade da prova e se desespera. E como é que eu vou fazer mais da metade, ainda marcar o gabarito e metade do tempo? E isso tudo vai contando. É fator que conta contra você, porque vai te deixando mais nervoso. Então, quando eu falo assim, testar a organização de horário de prova, por qual matéria eu vou começar, isso é importante para te dar essa tranquilidade no momento de prova, para pegar esse conhecimento que você já tem, tanto do conteúdo como da banca, e conseguir colocar em prática para conseguir acertar as questões, tá certo, gente? Então, o ideal que eu digo é não ter surpresas na hora da prova, porque geralmente não são surpresas positivas, são negativas, né? Da gente perder ali no tempo, eita, já passou tanto tempo e eu estou aqui, como é que eu vou fazer? E para pensar isso tudo na hora da prova é muita coisa para administrar. Você tem que estar lá para pensar na resposta correta, e não como é que você vai se organizar. E aí a ideia é que você tenha esses últimos dias. Se você ainda vai fazer simulados, faz medindo o tempo, testa por qual matéria você acha que fica mais tranquilo você começar. Se você tiver um tempinho, volta nessa live que a gente ensina as técnicas de resolução de prova. Bota acelerado, porque ninguém tem mais tempo a perder, não. Vai vendo as dicas rapidinho e testa isso antes de fazer a prova. Por quê? Porque você já vai ter que ter a sua metodologia de fazer prova para não ser pego de surpresa. No mais, eu tinha dito que tinha outras coisas para falar, mas dentro do que a gente foi comentando, eu cheguei a dizer tudo que eu gostaria, Renan. Eu queria saber se você tem algo a mais para acrescentar, porque Eu de qualquer acho, jeito depois eu quero me despedir. eu acho que o único recado assim que eu queria acrescentar, Dina, na verdade, é para o pessoal ter consciência que no final das contas é apenas uma prova, né? Isso não vai definir a sua vida, né? O fato de você ser aprovado não vai resolver a sua vida, você vai continuar tendo que estudar, vai continuar tendo outras provas, outros objetivos, o estudo não vai parar por aqui. E o fato de você, se você porventura não passar, isso também não vai acabar com sua vida, né? Então, prova de residência é mais frequente que carnaval, né? A gente teve aí época de pandemia, não teve carnaval, não teve festividade, mas prova de residência teve. Então, é a certeza que no ano que vem vai ter a prova novamente. Então, não é o fim do mundo se você não for aprovado e também você não vai resolver sua vida e vai viver um mar de rosas se você for aprovado, né? Claro que é o objetivo de todo mundo, mas é importante ter essa consciência que a própria residência vai trazer novos desafios, vai trazer outros objetivos a serem alcançados, né? E tranquilizar todo mundo nesse sentido, né? De que no final das contas é apenas uma prova que você se preparou, você vai dar o seu melhor e é importante chegar com essa consciência. Exato, pois era bem parecido o que eu tinha dito que eu queria falar, Renan. Na realidade, eu gosto também de dizer aos alunos que, por mais que você dê o seu melhor, você nunca tem a certeza da aprovação, porque infelizmente não tem vaga para todo mundo. Mas se é o teu sonho e você, né, tem como meta ser residente, é como o Renan falou, é uma prova entre várias possibilidades de você fazer várias em locais diferentes. Se você não tem esse, né, não quero fazer em outro lugar, todo ano tem prova. É confortável ouvir isso? Não, porque todo mundo quer passar esse ano. Mas talvez o que você precisa pensar é tirar um pouquinho o lado da emoção de que é porque eu não tenho a capacidade. Não, talvez você só não teve a melhor estratégia. E tomar como exemplo, né, o que aconteceu. E por isso que os simulados são tão importantes, porque a gente toma como exemplo, vê aonde errou, é a chance que a gente tem de melhorar. Se a gente não faz isso antes, o erro vai vir na hora da prova e a gente não tem mais como consertar, só no próximo ano. Então fica a dica, aproveitem esses últimos dias. O mais importante agora é que vocês fiquem tranquilos. Então, para isso, se você precisar parar de estudar, mas você conseguir garantir que no dia da prova você vai chegar tranquilo, é importante. Eu sei que ninguém consegue, tá certo, concordo, vou apertar sua mão nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é que a tua tranquilidade nesse momento é o que vai fazer toda a diferença para a tua aprovação nessa prova. Então, eu tenho que estudar pelo material que eu estou afim, não é porque, ouvi falar, o fulaninho disse que o melhor material
material é esse, não tem mais isso. Pense em retomar os pontos que você tem mais dificuldade pelo material que você tiver a fim de fazer, porque você, por qualquer motivo, acha que esse material é mais fácil, é mais produtivo. Dei a dica da semana da aprovação, porque o professor faz a pesquisa que muitas vezes você não teve tempo de fazer. Então, fica aí a dica, assistam, vale muito a pena, porque vocês vão com aquele conteúdo mastigadinho e todo fresquinho para a hora da prova. Dei como dica, quem está no curso de revisão, assistir os vídeos curtos, porque o professor fala a parte que cai, então é um material muito rico para ajudar vocês no momento de prova. E do fundo do coração, eu estou aqui na torcida, eu acho que eu e Renan somos os que mais aqui do lado de vocês. Por quê? Porque a gente vem nessa luta de motivar os alunos, de trabalhar para melhorar a produtividade durante todo o ano. E é resultado, né? Agora é que a gente vai ter a certeza se aquilo que a gente vem falando e as dicas que a gente vem dando realmente vão trazer o resultado que vocês esperavam. Mas desejo uma excelente prova, qualquer delas que vocês forem fazer. Espero que quem já fez prova tenham feito provas muito boas e não se assustem se a primeira prova que eu fiz não foi boa, então eu não estou preparado, não. Cada banca é uma banca completamente diferente. Só entenda quais são as ações que precisam ser melhoradas e siga adiante, porque são testes e você vai melhorando com os seus erros, tá certo? Um beijo bem grande, fiquem bem, boa prova para todos e boa semana da aprovação para quem estiver participando com a gente. É isso aí, gente. Um beijo, até mais. Diana, até a próxima.